Gente, ontem, a Comissão de Segurança Pública dessa casa ouviu o jornalista português Sérgio Tavares, por ter sido abordado, constrangido, no dia 25 de fevereiro, na entrada ao país, quando veio acompanhar as manifestações pacíficas da Avenida Paulista, pela imigração no aeroporto de Guarulhos. Ele ficou detido por 4 horas, sob a alegação, até naquela época oficial, a alegação oficial de que não apresentou visto de trabalho. Mas nós ouvimos o diretor da Polícia Federal, ouvimos ontem o próprio jornalista, e não foi bem isso o que aconteceu. O jornalista, Sérgio Tavares, é um ativista português, conservador e de direita, com um canal no YouTube desde julho de 2022, com mais de 160 mil inscritos, 2,5 milhões de visualizações, onde promove entrevistas, debates, expondo sua opinião sobre questões geopolíticas. Na descrição do seu canal no YouTube, é dito que a plataforma, abro aspas, é um projeto de jornalismo cidadão, sem apoios institucionais nem publicidade, que vive apenas do apoio de seus espectadores. É também professor licenciado, trabalhou como correspondente na Rádio Renascença em Timor-Leste, e como repórter independente já percorreu os 5 continentes. Esteve inclusive na Ucrânia e nunca viveu nenhum episódio semelhante ao que aconteceu no aeroporto brasileiro, em 25 de fevereiro, quando veio exclusivamente para cobrir aquela manifestação e depois viria, inclusive, ao Senado, na segunda-feira, dia 26, para uma sessão de debates temáticos sobre a vacina obrigatória aqui no Brasil para crianças, a vacina de Covid para crianças. Mas os advogados dele, depois do constrangimento que aconteceu em São Paulo, disseram: vai embora, pega aí o beco, como a gente diz lá no Nordeste, e volta, porque não é aconselhável você ir para Brasília depois do que aconteceu no aeroporto de Guarulhos. E ele não veio a Brasília participar da audiência, voltou para Lisboa. Sérgio explicou ontem na comissão, abro aspas, não fui interrogado por causa de nenhum visto profissional, mas sim por possíveis crimes de opinião de um cidadão europeu. Fui questionado sobre todos os meus passos, todas as minhas opiniões, sobre a situação política no Brasil, e isto não é um procedimento padrão. E disse, abro aspas de novo, tive muito medo de ser ilegalmente preso e mantido incomunicável. O diretor da Polícia Federal, Rodrigo Teixeira, em depoimento na mesma comissão, algumas semanas atrás, declarou que foi um procedimento padrão adotado em todos os aeroportos do mundo que aconteceu com o jornalista Sérgio Tavares. E acabou fazendo uma revelação para os senadores que lá estavam chocante. Ele disse que a Polícia Federal vem monitorando 143 mil pessoas. E qual o crime praticado por essas pessoas? Pensar e se expressar contra um sistema dominante carcomido. Ou seja, opinião. Será que você que está nos assistindo está sendo monitorado? É um desses 143? Eu até entrei ontem no Ministério da Justiça com um pedido de informações para saber que lista é essa, com base em que é feita essa lista. É por essas e outras que tramita também aqui na Casa Revisora da República a PEC 15 de 2020, de minha autoria, que garante a autonomia da Polícia Federal. Entrei em 2020, no governo anterior, para que a instituição continue sendo respeitada pela sociedade. Sem dúvida nenhuma, a Polícia Federal, quero deixar claro, é acreditada pelos brasileiros, e a gente sabe que o conjunto da obra é maravilhoso, mas a gente fica preocupado com esses destacamentos que tem para o STF, com alguma influência política que pode estar havendo nessa entidade respeitada, e para protegê-la era importante a sua autonomia, a sua independência. Na verdade, o jornalista português estava isento do visto profissional, aludido pela Polícia Federal, porque existe uma norma que o desobriga dessa exigência.
É possível constatar a norma no site do próprio Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Sobre os questionamentos feitos pela Polícia Federal, ele, o jornalista Sérgio Tavares, ressaltou, senador Plínio, abro aspas, tratam-se de questões políticas. 8 de janeiro, ditadura do Judiciário, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, etc. Eu tenho a prova documental dessa perseguição política de que fui alvo. E ainda perguntou indignado, por que é que lhes preocupa tanto que um cidadão europeu aborde esses assuntos? Por que é que eu os incomodo tanto assim? As práticas ilegais de perseguição política e de censura prévia reveladas pela divulgação dos arquivos do antigo Twitter, hoje X, eram, até certo ponto, veladas e envergonhadas. Agora estão ficando cada vez mais escancaradas perante o mundo, né? Inclusive, o brasileiro teve uma perda ontem, que eu quero dizer aqui. Foi banido, foi simplesmente retirado por toda essa celeuma que está sendo criada, o Spaces, que são as lives de áudio do X, em que milhares de pessoas participam. Conversas transmitidas no Spaces, que tiveram a participação de perfis bloqueados pela Justiça, deixaram de ficar disponíveis a todos os usuários brasileiros, todos os usuários. Ou seja, a partir de agora, se algumas dessas lives participar alguém que tenha sido censurado, todos os brasileiros ficam imediatamente impedidos de continuar ouvindo. Padrão típico de países com rígido controle de informação, como China, Coreia do Norte. Para encerrar, senhor presidente, se alguém tinha alguma dúvida sobre os motivos dessa escalada autoritária com censura prévia típica de ditaduras, agora não tem mais. Depois da última declaração dada à CNN pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Abro aspas. Em reunião com a bancada governista na Câmara dos Deputados, demonstrei minha preocupação com o avanço conservador do Senado nas eleições de 2026, com risco de fazer o presidente da casa em 2027. Cuidado, senador Plínio Valério, se o senhor se considera conservador, cuidado, o senhor pode estar na mira aqui, está preocupando ao judiciário o avanço dos conservadores. Isso é democracia? Para quem, cara pálida? Se nas últimas eleições de 2022 o TSE já se comportou como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente uma candidatura ao proibir a divulgação, como a gente já falou aqui, de posições em relação a aborto, amizades com ditadores, dá para imaginar o que pode acontecer em 2026 se nada for feito para o restabelecimento do Estado democrático de direito. E como o STF vem desrespeitando sistematicamente a Constituição brasileira, cabe exclusivamente a essa casa, ao Senado Federal, que completou 200 anos há poucas semanas atrás, cumprir com suas prerrogativas e abrir processo de impeachment de um ministro do Supremo e, com isso, salvar a nossa democracia, que está em frangalhos, da pior das ditaduras, que é a do judiciário, enquanto há tempo, como diz o nosso querido amigo não, né, o nosso querido e ilustre baiano, Rui Barbosa, patrono dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Dentro do tempo, vou deixar o crédito para uma próxima oportunidade. Não tocou nem um sinalzinho. Muita paz. Obrigado, senador Eduardo Girão. Daqui a alguns instantes estaremos juntos na Comissão Parlamentar de Inquérito e eu quero dividir com Vossa Excelência essas mesmas preocupações. Afinal de contas, como democratas que somos, portanto, somos avessos por completo de qualquer iniciativa que fuja aquilo que o ordenamento jurídico nacional nos impõe. Mas quando o senador Eduardo Girão fala sobre possíveis arapongagens, é importante que nós lembremos aqui, para não passar desapercebidos, aquilo que aconteceu e que está sob investigação, senador Plínio e senador Humberto Costa, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência e hoje deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, bolsonarista, como todos nós bem sabemos, foi um dos alvos da Operação Vigilância Aproximada, deflagrada nesta quinta-feira, à época, pela Polícia Federal para investigar a organização criminosa no governo, do governo Jair Bolsonaro, que teria se instalado na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para monitorar ilegalmente
autoridades, jornalistas e políticos. Esse monitoramento teria sido feito sem autorização judicial por meio da ferramenta First Mile, utilizada para geolocalização de dispositivos móveis. Delegado da Polícia Federal, Ramagem, que hoje é deputado federal, foi nomeado diretor-geral da ABIN em 2019 pelo então, à época, presidente da República, Jair Bolsonaro. Deixou o cargo em março de 2022. As suspeitas levantadas contra a Ramagem foram comentadas pelo presidente do PL, Valdemar. Então, é importante que esse debate seja feito à luz de todos os acontecimentos. E é por isso que nós temos o dever de poder trazer para a translúcida observação dos cidadãos. Aqui presentes o senador Plínio Valério, democrata, senador Humberto Costa, nós, enquanto presidente, que foi trazido pelo senador Eduardo Girão, é pertinente, mas é pertinente em todas as ocasiões, em todas as situações. E o que nós observamos, aí sim, no governo anterior, sob investigação plena, foi uma arapongagem, tomara que não tendo recaído e muito provavelmente sobre o senador Eduardo Girão. Mas é possível que outros possam ter sido vítimas. Apenas um registro. Senador Humberto... Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.